Bom dia, pessoas queridas, tudo bem? Aqui é a professora Viviane. Hoje nós vamos fazer aí a nossa live sobre direito previdenciário, noções gerais. Como eu havia dito, nós estamos realizando essa nossa aula ao vivo para que a gente não perca muitas aulas, tendo em vista que nas sextas-feiras aconteceram diversas questões, feriados. Agora, essa necessidade de utilização da universidade para fins eleitorais. Então, por conta disso, a gente vai fazer uma aula aqui no Facebook. Tá? Estou compartilhando com vocês a minha tela e a gente fala um pouquinho dessas noções gerais do direito previdenciário, ok? Então, vamos lá. Primeira questão que a gente precisa dar atendimento enfim, e cuidar é em relação à formação da Seguridade Social, tá? Então, sempre que a gente pensa na Seguridade Social, nós tratamos de previdência social, saúde e assistência social. Tá? Então, previdência social, saúde e assistência social. Sempre, então, que nós pensamos nessas três questões, o que nós precisamos pensar aí? Que eu tenho na saúde e na assistência social essa prestação que não é custeada pelo usuário diretamente, mas ela é custeada, sim, por meio de nossas contribuições, etc. Agora, a previdência, ela é custeada diretamente por quem vai utilizar o benefício. Por isso que nós contribuímos com a previdência social e para ter aí os benefícios, né? Auxílio-doença, auxílio-acidente, salário maternidade e aposentadoria, não é? Que é o que todos falam hoje. Então, vamos continuar aí. Quais são os princípios da Seguridade Social? Bom, então, os princípios da Seguridade Social são 7 princípios, é o que está lá na Constituição Federal, né? Então, vamos pensar aqui. Primeiro princípio é o princípio da universalidade e cobertura do atendimento. Segundo princípio, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Terceiro, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Quarto princípio, irredutibilidade no valor dos benefícios. Quinto, equidade na forma de participação no custeio. Sexto, diversidade na base de financiamento. E o sétimo, caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite com participação dos trabalhadores, empregadores, dos aposentados e do governo. Né? Então, aqui, universalidade, todos têm acesso, né? Todos nós, os brasileiros aqui. Estrangeiro também, se ele entrar no SUS, ele vai ter atendimento. Uniformidade e equivalência dos benefícios. Então, todos nós temos o mesmo atendimento do SUS. Então, um atendimento que é dado aqui em São Paulo vai ser dado na Bahia, no Acre, no Rio Grande do Sul, etc. Seletividade e distributividade. Os benefícios são prestados a quem necessitar. Né? Então, a pessoa que não ficou com uma doença aí, que não necessita de auxílio-doença, não vai recebê-lo. Então, são eleitas algumas categorias em que será feita essa entrega do benefício. Os benefícios não podem ter o valor reduzido,
todos vão participar de uma maneira igualitária no custeio. Então, sempre que eu tenho um benefício, vai haver uma base de financiamento correspondente e existe o caráter democrático e descentralizado da administração. Então, todos nós podemos participar da gestão. É muito interessante que, mais do que ficar, às vezes, com reclamações, etc., a gente tem que ver meios de participar da gestão pública. A saúde é realizada sem remuneração direta, eu já havia dito para vocês. Ela é um direito de todos e dever do Estado. E o grande foco da saúde é garantir a promoção dessa saúde, promoção, proteção, e não só o cuidado com os medicamentos. Por isso que o SUS, e a gente vai ver mais adiante, ele vai cuidar dessa fiscalização da alimentação que é fornecida aqui, porque é muito mais barato prevenir do que cuidar aí de um atendimento com médicos, medicamentos caros, etc. Esses serviços de saúde são de relevância pública e por isso o poder público vai regulamentar, fiscalizar e controlá-los. E eles podem ser prestados por meio de pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito privado. Não necessariamente o Estado vai prestar diretamente os serviços de saúde. O SUS, então, ele vai ser parte de uma rede regionalizada e hierarquizada, e ele tem algumas diretrizes: a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade. Já vimos também que a iniciativa privada pode participar da saúde. E o que o SUS vai fazer? Então, ele vai tanto controlar procedimentos, substâncias, tal, medicamentos, equipamentos, todos esses equipamentos necessários à promoção da saúde. Executar ações de vigilância sanitária, organizar recursos humanos na área da saúde, participar dessa formulação da política e execução de ações de saneamento. Vejam, o saneamento está diretamente ligado à saúde. Por isso que a grande discussão que nós temos ainda hoje, imagine, em 2018, é a questão dos esgotos jogados em rios, assim, sem tratamento, porque isso causa um atraso na nossa vida. Como um país que tem tanta água, conta com tantos rios poluídos, né? Então, é importante discutir o saneamento básico para que a gente tenha uma melhor saúde aqui no país. Incrementação do desenvolvimento científico e tecnológico e da inovação, fiscalização e inspeção dos alimentos, participação de controle dessas substâncias psicoativas, tóxicas e radioativas, e colaboração na proteção do meio ambiente. Já falei aqui, né, a questão dos rios, mas também o meio ambiente do trabalho, porque esse cuidado com o meio ambiente do trabalho vai gerar uma garantia de que a pessoa não tenha uma depressão, não tenha uma lesão de esforço repetitivo e diversas outras lesões que podem advir do trabalho. A gente até viu na aula anterior de segurança do trabalho, lembram, né? Bom, Previdência, regime geral. Regime geral da Previdência Social. Vocês vão ver aí na legislação e nos artigos que vêm pela internet, RGPS, significa Regime Geral da Previdência Social. É de caráter contributivo e filiação obrigatória. Vamos imaginar lá que você recebe salário, você fala para o seu chefe, eu não quero que você desconte, não. Eu não vou aposentar mesmo, então eu não quero que desconte. A pessoa não pode, tá? Filiação obrigatória. Se você tem um rendimento, deve contribuir ao
sistema. Então, existem aí critérios atuariais que vão preservar o equilíbrio financeiro do sistema. E o que ele vai atender, o regime geral? Cobertura de eventos de doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção à maternidade, principalmente gestante, proteção do trabalhador em situação de desemprego involuntário, aqui a gente tem aquela proteção do salário-desemprego, né, do seguro-desemprego, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, garantindo-se a eles o salário mínimo. Tá? Bom, quais são os requisitos da aposentadoria? Isso tudo está na Constituição, hein, gente? Depois deem uma lidinha lá para vocês conhecerem. Então, primeiro aí, 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição de mulher. E 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, reduzindo em 5 anos o limite para trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Os professores de ensinos fundamental e médio, fundamental desde a educação infantil, tá, gente? Eles têm um prazo reduzido de 5 anos. Contagem recíproca. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana. Hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente segundo os critérios estabelecidos em lei. Ou seja, se você trabalhou na iniciativa privada, passou num concurso, vai utilizar aquele tempo para aposentadoria? Sim, certamente. Ao mesmo porque hoje quem entra no funcionalismo público não tem mais aquela garantia automática de aposentar com o valor integral. Então, para ter essa integralidade, o funcionário ele precisa fazer uma contribuição adicional para o sistema específico. Tá? Então, hoje em dia, então, todos os funcionários, todos os trabalhadores vão ter o direito à aposentadoria por meio do regime geral de previdência social. Se o empregado tiver ganhos habituais, a qualquer título, esses valores serão incorporados ao salário por efeito de contribuição previdenciária e repercussão em benefícios. Tá? Sempre, então, é importante que muitas empresas que fazem pagamento por fora, de comissões, etc., e muitas vezes o funcionário recebe habitualmente as comissões, mensalmente. Então, esses valores têm que ser incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária. Tá? E como calcular o benefício da Previdência? Eu trouxe um exemplo aqui para a gente pensar numa pessoa que vai se aposentar. Então, uma mulher com 29 anos de contribuição, 52 anos de idade, pode se aposentar? Então, não. Ela precisa de 30 anos de contribuição, ou esperar aí ter os 60 anos de idade. Então, com 30 anos de contribuição, independente da idade, mas ao completar o tempo de que ela necessita, vai ser aplicado o fator previdenciário. Esse fator previdenciário vai reduzir o valor do benefício. Tá? Então, é importante anotar que todos os recolhimentos são considerados para fins de benefício da aposentadoria e não apenas as últimas contribuições. Essa foi uma mudança que já aconteceu há bastante tempo no nosso sistema. Antigamente a pessoa fazia as últimas contribuições e algumas eram desprezadas, hoje não. Tá? Nós podemos fazer uma aula sobre o cálculo dos benefícios. Se vocês quiserem, por favor, façam um comentário aqui no vídeo pedindo essa aula, porque aí eu sei que vocês têm interesse. Aí a gente conversa um pouco, como é que eu calculo o auxílio-doença? Como é que eu calculo o auxílio-reclusão? Quem tem direito? E o salário maternidade?
E o salário, enfim, família. Aí a gente faz uma aula com esses valores, tá bom? Mas me cutuquem aqui para que eu saiba que vocês têm interesse. Assistência social, ela é prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade. Muita gente fala, a pessoa fez 65 anos, vai ter direito à aposentadoria, e normalmente não é a aposentadoria, é o benefício de prestação continuada, o BPC, né? É um benefício de assistência social. E qual é o objetivo dessa assistência? Proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. Amparar as crianças e adolescentes carentes. Promover a integração ao mercado de trabalho. Habilitar e reabilitar pessoas portadoras de deficiência e promover a sua integração à vida comunitária. E garantir um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou pela provida por sua família, conforme dispuser a lei. Muito se questiona sobre a terminologia utilizada pela legislação, porque se fala em pessoa portadora de deficiência. Hoje, a gente fala em pessoa com deficiência, porque quando você é portador, você pode retirar essa deficiência, e muitas deficiências não podem ser alteradas, a pessoa já tem essa deficiência congênita, ou ela adquiriu, mas ela não vai ser revertida. Então, por isso que a gente faz um ajuste aí da terminologia, embora a Constituição ainda fale dessa forma. E como é feito o custeio dessas ações, né, fundamentais? Então, o custeio é feito com o orçamento da Seguridade Social, toda a sociedade. É o que a gente falou lá no início. Não há um pagamento direto, mas, por exemplo, se você compra um determinado produto no mercado, o fornecedor, ele pagou uma contribuição, além da contribuição da conta patronal, e o funcionário dele pagou a contribuição previdenciária, esse empresário ou essa sociedade empresária pagaram uma contribuição social sobre o lucro, que é a CSL. Então, lá naquele produto que você comprou no mercado, tem uma parcelinha do custeio da Seguridade Social. Percebem, então, que todos nós participamos indiretamente. E quem teria direito a essa assistência social? As pessoas que realmente estão em situação de risco, tá? Quais são as diretrizes da assistência social? Primeiro, descentralização político-administrativa. Então, a execução dos programas vai ter espaço nas esferas estadual e municipal e entidades beneficentes de assistência social. E a participação da população por meio de organizações representativas na formulação de políticas e controle de ações em todos os níveis. Então, mais uma vez, a população tem a possibilidade de participar. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fale conosco. Estudar em grupo é muito mais importante. E depois inscrevam-se no nosso canal do YouTube, no Cidadania 1000, para que vocês tenham acesso aí às nossas aulas, aos nossos materiais, né? Conte sempre comigo para estudar. Agora eu vou